Pessoal, tudo bem? Vocês estão acompanhando aí mais um capítulo dessa novela Gabigol no Flamengo, renova, não renova, vai embora, fica. Enfim, eu e o Bruno Andrade, né, meu companheiro Bruno Andrade, a gente trouxe a informação de que o Gabigol daria até a primeira semana de julho para definir se fica ou não, se renova ou não com o Flamengo, e aí iria começar a observar e a escutar o mercado. Aliás, tem muita gente que está de olho no Gabigol. Um dos clubes interessados à distância é o Palmeiras. Hoje a gente teve uma notícia que, aliás, saiu muito da entrevista do presidente Rodolfo Landim ao companheiro João Guilherme, no canal dele no YouTube, dizendo que já tinha feito uma proposta para o Gabigol, que o Gabigol tinha recusado, aquela coisa toda. Enfim, o Gabigol, de fato, recusa uma oferta de 1 ano de contrato, né? E aí tinha a questão de valores ali que ficou muito... ficou na explicação de que o Gabigol não aceitou e era um salário quase que 50% a mais do que ele ganha hoje. Eu falei com o Júnior Pedroso, aliás, mandei alguns questionamentos e ele me respondeu por áudio, inclusive dessa questão da recusa da proposta e o futuro dele no Flamengo, que é cada vez mais incerto, que é praticamente fora do Flamengo. Então eu vou soltar aqui os áudios. Claro, isso foi uma entrevista, são declarações em on, como a gente costuma dizer, do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, falando diretamente comigo as perguntas que eu fiz a ele. Então, ele vai começar aqui, eu vou soltar o primeiro áudio dele falando exatamente sobre a questão da negativa, né, da renovação que não, ou seja, da proposta de renovação que não foi aceita. Vamos ouvir. Oi, André, tudo bem? Sobre os valores, na verdade eu acho que não chegou a adesão do Gabriel em negar qualquer tipo de possibilidade de renovação, barrou no prazo do contrato e não no valor. Então, ele não iria aceitar 1 ano de contrato de forma alguma. Tá? Eu acho que isso foi o primeiro passo a se pensar. Então, a gente nem vai entrar no mérito da questão do valor, porque não consideramos um contrato de 1 ano de forma alguma. Ué, Gabriel, pelo discurso do Landim, eu imagino que a gente não vai conseguir entrar num acordo, né? Quando você fala que o Gabriel não aceita um contrato de 1 ano, acho que você está colocando um teto ali já de prazo. Então, acho que isso não vai avançar. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Não, a gente tinha acordado com o Bruno que a gente esperaria ou definiria avançar ou não com o Flamengo até julho, né? Porque quando se abre também agora, dia 1º de julho, a possibilidade do pré-contrato. Então, se em julho a gente não resolver nada... Então, se não resolver nada em julho, vai para essa possibilidade de assinatura de pré-contrato e ouvir o mercado. Então, o Júnior Pedroso aqui gentilmente respondendo as minhas perguntas. Quando ele fala ali no começo, Gabriel, acho que ele se confundiu, né? Chamar de André, enfim, falou Gabriel, que é o nome do atleta, mas deu para entender legal. E eu até quero voltar aqui num trecho onde ele fala exatamente de caminho que se desenha, que para mim isso aqui é o principal. E a gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Então, é o que se surge, o que está se desenhando, o que está surgindo aí é uma transferência. Então, assim, é um tom de despedida. Ele deixa bem claro que 1 ano de contrato não é aquilo que o Gabriel quer, enfim, pela história que ele tem, pelo tamanho que ele tem dentro do Flamengo. Então, não está rolando e fica muito claro aqui nessa entrevista, nesse papo aqui, que a tendência é que o Gabigol, deixe o Flamengo e vá ouvir o mercado. E repito, dos clubes interessados tem o Corinthians, evidentemente, que já demonstrou interesse. O Palmeiras está de olho nessa situação, por mais que muita gente dentro da academia de futebol negue um contato, a gente sabe que o Palmeiras observa de perto e o Gabigol sabe também do interesse do Palmeiras. O Cruzeiro, me garantem dentro da Toca da Raposa, né, uma informação que eu tenho, é que
o Gabigol não será contratado pelo Cruzeiro, que não há a intenção do Cruzeiro em contratar o Gabigol. Isso me confirmaram na semana passada, quando eu estive lá na Toca da Raposa e encontrei os dirigentes do clube por lá. Um Palmeiras que precisa de um centroavante, mas não é um qualquer centroavante. Pelo menos palavras do técnico Abel Ferreira há alguns meses, em que disse em claras palavras em entrevista coletiva: o Palmeiras precisa de um centroavante rato de área, um cara experiente, um cara que conhece futebol brasileiro, futebol sul-americano, um cara vencedor, um cara que resolva, um cara acostumado com aquele bafo de arquibancada intenso na nuca, que não sente pressão, que é artilheiro de jogos grandes, acostumado a decidir com títulos na bagagem. Ou seja, um centroavante de seleção ao nível do centroavante que o Palmeiras perdeu para o Real Madrid. Endrick, jogador da própria seleção que está disputando a Copa América com o técnico Dorival Júnior. Para muita gente, inclusive para mim, já deveria ser titular da seleção. Então, o Palmeiras não precisa de um camisa 9, ele precisa de o camisa 9, de o centroavante, ao nível de um Endrick, um cara que tem tudo para fazer muita história no maior clube de todos os tempos, que é o Real Madrid. Então, é óbvio que, diante de todo esse movimento, dessa lacuna aberta, por mais que o Palmeiras despiste, o próprio Abel na semana passada se contradisse em relação a essas declarações dadas logo no começo do primeiro semestre, de que não, o Palmeiras tem o Flaco Lopes, tem o Rony, não vamos precisar contratar centroavante, apenas para colocar panos quentes numa novela que passou a ganhar muita força nos últimos dias. Uma novela que começou ali despretensiosa no final do ano passado, porque o próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, pediu para renovar o contrato com o Flamengo, o contrato que vence neste ano, dezembro de 2024. Porém, ele queria praticamente uma recompra dos seus direitos econômicos, né? Luvas de cerca aí de 8 milhões de euros, mais um salário com aumento, um tempo de contrato maior do que o Flamengo desejava, colocando, claro, o torcedor do Flamengo à beira ali do desespero, o grande ídolo do clube, o cara que tinha assumido a camisa 10 do Zico e tudo mais. Vamos ao que interessa. O vídeo tá longo e merece, claro, toda essa explicação. Nas últimas horas, o Palmeiras foi avisado pelo staff do Gabriel de que eles procuram um novo destino para o jogador. De que não vão mover uma palha por hora para que a proposta que eles fizeram ao Flamengo seja alterada. Muito menos vão ceder outra palha para a contraproposta feita pelo Flamengo. O Flamengo ofertou um contrato de 1 ano, aumentar um pouco do salário do Gabriel, sem luvas. Famoso pegar ou largar. Gabriel disse que nem a pau, de que ele quer o contrato de no mínimo 3 anos. Um contrato valorizado e ainda com as luvas peculiares pedidas, que praticamente são uma recompra. Negócio completamente inviável para os dois lados. Inclusive, nesta quinta-feira, em entrevista ao podcast Fala João, do meu grande amigo João Guilherme, trabalhamos juntos no Fox Sports e na ESPN, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu indícios de que não renovaria o contrato com o Gabriel pelas condições do Gabriel, que também não quer ceder. Diz que fez a proposta, que não interessou ao jogador, e aí com isso, se nada mudar até o final do ano, ele vai seguir a vida dele para um outro clube. Ao mesmo tempo, nesta sexta-feira, o empresário do jogador, o Júnior Pedrosa, veio a público falar sobre a situação de Gabriel. De que encaminha a saída dele do Flamengo. De que houve propostas de outros clubes. Que o Palmeiras é um dos grandes interessados, que fez contatos breves,
lentos, mas apenas para sentir a situação no começo do ano e de que agora tudo pode acontecer. Um empresário que também deixou bem claro que Gabriel pode já jogar em uma outra equipe ainda em julho. Afinal, repito, ele pode assinar um pré-contrato em 1º de julho. E que para isso não descarta conversar com o Flamengo para ter a chamada multa compensatória para a liberação do contrato. Um Palmeiras que sim está disposto a ter o Gabriel agora. Um Palmeiras que avisou, inclusive, o empresário dele que chegou a hora, como eu brincava nas minhas lives, de tomar aquele cafezinho. Que nada mais é do que apresentar tudo isso que o Gabriel pediu ao Flamengo para garantir o jogador. Aliás, um pouco mais. O Palmeiras tende a oferecer ao jogador um contrato de 5 temporadas, visto que ele tem apenas 27 anos. 28, 29, 30, 31, 32. A idade do Dudu, por exemplo, que tem contrato por mais 1 ano e meio com o Palmeiras, saindo com 33, ou seja, mantém a mesma postura em relação ao grande cara e o grande salário deste elenco do Palmeiras. Ao mesmo tempo, um Palmeiras que se dispõe a pagar um salário alto na pedida que o Gabriel queria do Flamengo. E que, portanto, agora vai depender muito do staff do Gabriel e do próprio jogador, que não vê com maus olhos, pelo contrário, a chance de jogar neste que, no atual cenário, é o grande rival do Flamengo. Essas são informações das últimas horas, em que WhatsApps já foram trocados, ligações, interesses mútuos, e que, evidentemente, ganhou um capítulo bastante significativo nesta sexta-feira. Teve esse Twitter. Teve também declarações da presidente Leila Pereira, que diz que não fala em nomes para não estragar a estratégia, mas que está atenta ao mercado, em que em nenhum momento ela negou a possibilidade. E que lembrem-se, quando ela esteve com a seleção brasileira em março, na chefia da delegação, mesmo que de brincadeira, disse a um canal de mídia alternativa do Flamengo que eu gosto do Gabriel, o Gabriel é um cara legal, tal, mas não vai jogar no Palmeiras agora, não sei o quê, mas deu a agulhadinha. Tudo isso, claro, corroborando com o que está acontecendo nessas últimas horas. O Palmeiras declaradamente abriu as portas para Gabriel. E com um trunfo grande, o técnico Abel Ferreira, que é encantado no futebol do jogador. Que, claro, vai ter de depois conviver, se isso der certo, ou então explicar como que vai gerir um atleta que é um bad boy, que é um cara cheio de não me toques. Se falam que ele e o Abel têm problemas, o que não é verdade, existe apenas situações normais de dia a dia de cobranças, Gabriel é 100 vezes mais um cara problemático em relação ao Dudu. Então, Abel, ao mesmo tempo que sabe do tamanho do jogador, também já está sabendo e já ouviu de pessoas ligadas ali ao Gabriel que o interesse dele é chegar mais manso caso a situação dê certo em favor do Palmeiras. E, ao mesmo tempo, uma outra questão particular da presidente do Palmeiras, que poucas pessoas falam, mas que, claro, eu aqui explico para vocês. O trunfo de uma presidente que tem interesse em ser maior do que uma presidente apenas do Palmeiras. Que tem interesses futuros de ganhar o chamado respeito num mercado que é extremamente concorrido. O mercado de presidentes, o mercado do futebol, um mercado da vaidade e do poder. E que uma negociação desse tamanho daria a Leila Pereira um status de uma presidente gigantesca. Uma presidente que tem interesse até para muitas pessoas, em quem sabe um dia, assumir até uma CBF, a presidir uma liga de clubes brasileiros, e que, lógico, isso só se faria não pelo dinheiro, porque
Todos os outros presidentes de clubes são ricos, mas pelo status, pelo poder e pela imponência de movimentos que fariam ela ter um respeito grande. Um respeito ao ponto de tirar do grande rival dela em campo, mas não fora porque são amigos, mas dentro de campo, o jogador símbolo do Flamengo. Gabigol. Tirar Gabigol de Rodolfo Landim. Mostrar a ele que ela tem poder de barganha. Mostrar ao grande Flamengo que o Palmeiras deu aquele chamado chapéu para contratar um atleta que muda patamar de equipes. Pro bem ou pro mal, mas muda. Uma contratação que para ela faria se igualar ou até superar, dependendo até de títulos que pudessem vir à frente, ao nome do presidente Paulo Nobre, que também é um grande rival político dela no Palmeiras e um cara que é adorado, querido pelos torcedores, diferente dela, que tem bastante rejeição por várias atitudes que ela, claro, cometeu nesses últimos tempos. Então seria a redenção dela com os torcedores. Tá vendo? Eu deixei de contratar várias vezes, mas agora eu trouxe um cara do tamanho do que foi o simbolismo de Paulo Nobre no Palmeiras. A contratação de Dudu, o cara que ela queria tirar do próprio Palmeiras semanas atrás. Olha só que coisa, olha o tamanho dessa narrativa, mas que é fato. Uma contratação que mostraria que ela não está lá somente como patrocinadora, e sim como uma presidente de grande poder de mercado. Uma janela esta que está sendo bem construída pelo Palmeiras. Chegaram os meias Felipe Anderson e Maurício, o lateral direito Diai, ou Riai, como ele explicou, ou Chiai, na pronúncia portenha, e que pode ser completada pela grande cereja do bolo que não vem há muito tempo no Verdão. Uma contratação de impacto, uma contratação para fazer com que o Palmeiras cada vez mais se engrandeça em relação aos rivais e dê a Abel Ferreira o cara que ele tanto pediu. Um centroavante cascudo, definidor, com história no futebol brasileiro e sul-americano, que pode ser Gabigol. Conversas já acontecem. Vamos esperar se esses rumores, se essas alfinetadas, ou até se essas brincadeiras, como foi o Twitter, meio despretensiosas, não são de fato uma verdade de algo que pode se confirmar em breve no Verdão.